Convido os irmãos ao texto de 2 Coríntios, capítulo 7. Vamos terminar uma prosa que começamos há 2 domingos atrás. 2 Coríntios, capítulo 7, vamos ler apenas do verso 8 ao verso 11. E eu quero desafiá-los, ou melhor, estamos sendo desafiados pela palavra de Deus a mudar. Eu usei um provérbio essa semana, que eu não gosto desse provérbio. Aí vira e mexe eu vivo usando ele. 2 Coríntios 7, do verso 8 ao verso 11. É um provérbio um pouco jocoso, que diz assim: cachorro velho não aprende truque novo. Já ouviram isso? Eu não sei, não sou adestrador de cachorro, mas trazendo isso para o mundo dos humanos, parece que faz algum sentido que quando nós envelhecemos, a gente tem dificuldade de aprender truque novo. Fazer mudanças, fazer coisas novas na vida, nos reinventarmos. A gente vai ficando meio cheio de manias, a gente vai ficando mais difícil de ser trabalhado. Parece que é verdade isso. Parece que conforme a gente envelhece, a gente vai perdendo a capacidade de se rever, de se reinventar, de mudar os nossos conceitos, pensamentos. A gente vai ficando mais intolerante, menos flexível com as mudanças. E o desafio de hoje é mudar. Diz assim o texto sagrado: sei que causei grande preocupação a vocês com a minha carta. Ainda que tenham me sentido mal na época, sinto-me bem agora, quando penso em como tudo acabou. A carta aborreceu vocês, mas por pouco tempo. Agora estou contente, não por terem se aborrecido, mas porque foram desafiados a mudar. Não por vocês terem se aborrecido, mas porque foram desafiados a mudar. Vocês permitiram que a tristeza os levasse a Deus, que não os desviasse dele, e saíram ganhando, não perdendo. A tristeza que nos aproxima de Deus age assim. Ela abala nossas estruturas e nos leva de volta ao caminho da salvação. Jamais lamentaremos ter experimentado esse tipo de dor. Mas quem permite que a tristeza o desvie de Deus vive cheio de remorsos e que podem levá-lo a um estado terminal. Agora, digam-me, não são maravilhosos os caminhos que a tristeza toma para nos aproximar de Deus? Vocês estão mais vivos do que nunca, mais cuidadosos, mais sensíveis, mais reverentes, mais humanos, mais apaixonados, mais responsáveis. Por qualquer ângulo que se veja, o resultado foi maior pureza de coração. Era isto que eu estava esperando quando eu escrevi a carta. Amém. Vamos orar por um instante. Senhor, coloco minha vida nas tuas mãos e peço que o Senhor fale ao nosso coração para a tua glória nesta manhã. Amém. Amém. A vida é cheia de desafios. A gente já falou sobre isso alguns domingos atrás. São desafios profissionais, desafios amorosos, né? De relacionamentos, alguns amorosos, outros não amorosos, mas sempre é um desafio se relacionar. Família, sociedade, igreja, a vida é cheia de desafios. E a gente tem que admitir, meus irmãos, que nós não nascemos com as qualidades necessárias para enfrentarmos todos os desafios. A verdade é que você nasce um ser muito frágil, fisicamente, emocionalmente. Perceba que o ambiente onde você é criado, dependendo de como ele foi estruturado, você vai crescer um adulto cheio de medos, cheio de dúvidas, de inseguranças. Isso depende muito da criação que você vai ter, do ambiente familiar, da escola que você vai frequentar, do universo que você vai viver. Ou não, ou você vai sair dessa fase cheio de certezas, uma criança amada, segura, para enfrentar os desafios da vida. A verdade é que nós não nascemos pronto, tá certo? E a gente não nasce pronto simplesmente porque nós não temos a sabedoria necessária, quando nós crescemos, para ligar todos os pontos que precisam ser ligados. Nós falamos aqui há 2 domingos sobre empreendedorismo, e eu contei um pouquinho da minha história para os irmãos. Você não tem condição de ligar todas as coisas. Você pode ser maduro em um aspecto, mas você não consegue ser maduro em todos os aspectos. E a gente precisa de uma coisa chamada sabedoria, porque é a sabedoria que a gente usa para construir a nossa vida,
não de conhecimento. Conhecimento você usa para ganhar a vida, né? Para ganhar dinheiro, para fazer as coisas. Mas sabedoria você usa para construir a sua vida, o que é algo diferente. Bom, felizmente, nós falamos também, eu só estou fazendo um resuminho, que na vida, na história da nossa vida, nós temos 2 professores. Alguém lembra quais são os professores? Um chamado sabedoria e o outro chamado consequências. Nós temos 2 grandes escolas. A gente viu que a escola da sabedoria, ela é uma escola maravilhosa, porque quando você se depara com o mestre da sabedoria, e a sabedoria e Deus são sinônimos, né, no Antigo Testamento, quando você se depara com a sabedoria, você percebe que ela te encanta, ela te deixa feliz, a sabedoria te eleva, ela esclarece, você vê mais longe, você olha com maior amplitude, com maior amplidão. A sabedoria te dá recursos para você lidar com as situações, os desafios da vida, só que ela cobra um preço antecipado. O preço da sabedoria tem que ser pago antes de você entrar na escola da sabedoria. Veja o que diz o texto sagrado. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento, dedique alta estima à sabedoria, exalte-a, abrace-a e ela vai honrar você. Ela vai colocar uma coroa na sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Apegue-se à instrução, apegue-se à sabedoria, não a abandone, guarde-a bem, porque dela depende a sua vida. O que a sabedoria das Escrituras nos dizem é: ou você tem sabedoria ou não terá sucesso. Ou você adquire sabedoria ou sua vida vai fracassar. Ou você se apega a ela, abraça ela e vende tudo que você tem para ter essa sabedoria, ou você vai fracassar. Mas existe uma outra escola, que também é uma escola válida, que é chamada de escola das consequências. A escola das consequências, ao contrário da escola da sabedoria, ela não te avisa nada. Ela não alerta você sobre o que vai acontecer. A escola das consequências cobra o seu preço depois. Pode custar seu casamento, pode custar sua família, pode custar até mesmo a sua própria vida. Então é aquela coisa de você sai fazendo, sai vivendo pela sua própria sabedoria, nós falamos do empirismo, pelo seu próprio senso de certo e de errado, pela sua própria referência pessoal, e sai fazendo as coisas, se dá mal na vida, quebra a cara, e aí você fala: então eu não podia ter feito isso, então eu aprendi com a escola das consequências. Só que o preço é muito caro. O que precisa ficar claro nesse momento é que ninguém consegue construir uma vida a partir da escola das consequências. Não uma vida satisfatória. Não uma vida abundante. Por isso Jesus disse assim: aquele que estiver ligado em mim e eu nele, esse dará muito. Sem mim nada podeis fazer. Se você não se apoiar na sabedoria, se você não se apegar a Deus, nessa escola de Deus, você não consegue fazer nada. Bom, são as 2 escolas, e aí a minha pergunta foi: qual escola a gente escolhe? Qual escola que a gente se matricula? Eu fico assustado porque muitas vezes isso é uma coisa tão clara, mas você percebe que as pessoas continuam, ou na hora H, elas escolhem sempre a escola da consequência. A escola da sabedoria vem e diz assim: não faça isso, cuidado com isso, não faça aquilo, volte para trás, retome sua vida, retome o seu caminho, abandona o erro, abandona o pecado. Deus está te dizendo, a estrada da sabedoria é essa. E se Jesus estivesse aqui e ele está, ele diria: o caminho que leva à vida é, e o caminho que leva à morte é. Um caminho você tem que andar podado, você tem limites de escolhas, mas é o caminho da salvação. O outro caminho, pode fazer o que você quiser, você está livre para decidir, para escolher, para pensar, para agir, só que é o caminho que leva à perdição. Bom, qual escola a gente escolhe? Alguém em sã consciência gostaria de se matricular na escola das consequências? Eu quero me matricular. Escola das consequências é comigo mesmo. Ou a escola da sabedoria? Bom, a pergunta então é: qual é a nossa escolha? Provérbios 14:16 diz assim: o sábio é cauteloso e evita o perigo.
O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. O sábio é cauteloso. Ele falou, opa, a sabedoria me alertou, não vou entrar de cara nesse negócio. Não vou entrar de cara nesse relacionamento, não vou entrar de cara nesse negócio, né? Não vou entrar de cara nessa briga, não vou entrar de cara nessa conversa. O cauteloso mede e decide se vai ou não. Agora o tolo faz o quê? Confia demais em si mesmo. Deixa comigo. Eu sei o que fazer. Eu sei o que dizer. Eu sei como resolver. E toma a estrada das consequências. Bom, a pergunta então é, como é que a gente sabe qual mestre estamos seguindo? 4 perguntinhas fáceis para você. O que eu fiz com a minha vida todos esses anos que eu tenho? Minuto para pensar. Segunda pergunta. O que você colheu até os seus 20 anos? Quando eu tinha 20 anos, de que forma eu pensava quando eu tinha 30? Eu estou nos 45. Não parece, né? Eu sei. Onde tomei uma decisão errada nos meus 40? Veja só, não seria trágico a gente passar, nós temos mais ou menos 8 décadas de vida, a gente passar essas 8 décadas e no final de uma década chegar à conclusão de que a gente, como eu fui burro, desculpa a expressão, irmãos, sim, pesada essa expressão, né, mas como eu fui idiota, como é que eu pude ser tão, insistir tanto nesse erro? Era mudar essa chave e as coisas se clareavam para mim. Era mudar esse conceito, era mudar essa verdade, era mudar essa postura, era mudar essa atitude, era mudar esse hábito. E se eu mudasse, eu não tinha sofrido 10 anos, eu perdi 10 anos da minha vida. Eu não sei se você tem esse problema, eu tenho esse problema. Quando eu olho para algumas fases da minha vida, eu falo assim, meu Deus, como eu pude ser tão idiota, tão tolo. Eu me alegro, porque agora eu falo, eu estou livre disso. Mas que eu passei um tempão, sabe assim? E às vezes eu pergunto assim, Deus, por que o Senhor não me usou mais na minha vida? A resposta é, não dava. Por que Moisés ficou 40 anos no deserto? Ele sai do Egito, não, vou libertar o povo. Deixa comigo. O povo fala, quem que te chamou aqui, amigão? Alguém pediu para você ajudar, para você defender? A gente nem sabe quem é você. Aí Moisés vai para o deserto, 40 anos lá, cuidando de vaca, foi trabalhar para um cara, ficou lá. 40 anos depois, Deus aparece para ele na sarça, lembra disso? Bom, vamos começar a nossa conversa. Tira o seu sapatinho aí, que a terra aqui é santa, amigão. O papo aqui é outro. E aí quando Deus fala, não quero ir, não estou pronto, eu não sei, eu não consigo. Ah, então agora você está pronto. Parece que é assim, né? Quando a gente reconhece a nossa limitação, Deus pode nos usar. Enquanto a gente diz que sabe de tudo, que tem as respostas para tudo, a gente não consegue, Deus não dá para Deus nos usar assim. Parece que Deus sempre prefere os fragilizados, os pobres, os mansos, os humildes, os que choram. É isso, essa é a preferência de Deus. Então a pergunta é, como é que a gente sabe qual mestre estamos seguindo? Bom, para nós discípulos de Jesus, isso não é difícil saber. Porque nós temos um espelho diante de nós. E o espelho que está diante de nós são as Escrituras Sagradas. Para nós, discípulos de Jesus, quando nós olhamos para as Escrituras, elas refletem, elas mandam uma imagem de volta sobre quem nós somos. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas. Eu não sei de onde o escritor de Hebreus tirou essa informação naquele tempo, onde não havia microscópio, né? Até onde eu sei, não tinha microscópio, tinha? Acho que não. Mas é isso que as escrituras dizem.
Então, quando Deus fala com você, quando Deus chega ao seu coração, quando você se depara com as Escrituras, ela revela quem é você. Ela revela a sua falta de amor, sua falta de paciência, ela te estimula a ter mais perseverança, a ter mais domínio próprio. Ela indica para você, a palavra de Deus revela para você quem você é e aonde você está. Não tem como ser diferente. Você vai à palavra de Deus, vem aquele confrontamento, aquela imagem na sua frente, e você sabe exatamente aonde tem que mudar. Tiago chega a dizer assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Deus tem prazer em dar sabedoria para nós. Mas não peça sem duvidando. Não duvide de Deus. A pergunta fica então, como é que a gente sabe que nós estamos seguindo a sabedoria? Eu acho, meus irmãos, que na caminhada da fé, Deus usa pessoas honestas para apontar os nossos equívocos, indicar os nossos erros e a nossa necessidade de mudança. Eu, outro dia, recebi um post de um irmão, até me surpreendi com o post dele, o post era do meu aniversário de casamento, e aí esse irmão postou lá na linha dos comentários assim, eu tenho uma dívida de gratidão com esse irmão aí, porque ele foi a única pessoa que apontou os erros da minha vida quando eu estava vivendo um monte de coisas erradas que eu estava fazendo. E eu falei, quem é que está dizendo isso a meu respeito, né? Aí fui ver a foto lá, era um irmão muito querido. E depois eu falei, o que foi que eu falei para esse cara? Aí eu fui, porque sabe como é que é, né, irmãos? A maquininha aqui já não está lá essas coisas. Eu fui puxando na memória e me lembrei. Ele entrou numa pilha de avivamento, e de pentecostalismo e tal, e vou largar a igreja. Eu falei, mano, é o seguinte, você pode até virar pentecostal, nenhum problema quanto a isso, mas não chegou a sua hora de sair daqui. Não, porque eu vou. E aí eu dei algumas razões pelas quais ele não deveria ir. Ele não estava pronto para ir. E ele foi. E meses depois ele chega em casa. E ele é um cara maior que eu, mais largo do que eu. Chega em casa, mano, estou ouvindo vozes. Mano, já não sei mais o que é a voz de Deus, o que é a voz do diabo, e as revelações ficam na minha cabeça o tempo todo. E eu saí fazendo revelação para uma irmã, ela falou que era o diabo, e eu já não sei mais se é o diabo, se é Deus, o que eu faço agora? Sabe aquela confusão típica de quem entrou nessa pilha e embarcou direto, né? Falei, beleza, mano, vou orar por você. Quando eu pus a mão na cabeça dele na minha sala, ele pô no chão. E o cara era enorme. E eu tranquei as portas do quarto, pus uma cadeira do lado dele, pus um colchãozinho, falei, mano, você vai dormir, eu vou ficar orando por você a noite inteira. Eu tinha as crianças pequenas, e ele sentou, deitou no carpete, no colchão, cobri ele, fiz uma oração, descansa que Deus vai curar você. Isso depois daquele processo acordou no outro dia bem, levantou, e hoje está firme e forte. É um ministro de louvor, se casou de novo, a esposa tinha largado dele, enfim, Deus restaurou a vida dele. Eu acho mesmo, irmãos, que na nossa caminhada, Deus precisa de gente honesta que aponte os nossos equívocos. Gente que vive a verdade e que nos aplique a verdade à nossa vida. Santifica-os na tua palavra é a verdade. E esse foi o caso do Paulo que nós lemos. Você deve estar perguntando, pastor, onde é que conecta isso com o Paulo? É aqui. O Paulo, não vai dar tempo de falar muita coisa, mas você já sabe que a igreja de Corinto era a igreja problemática. Um professor do seminário falou assim, tá bom, você quer fazer sua teologia em cima de uma igreja problemática, fala. Eu ficava lendo a Bíblia, né? E aí ele falou, olha, essa igreja de Corinto aí é a pior, amigão. Pega uma igreja melhorzinha aí, porque essa daí só deu trabalho para o apóstolo Paulo. É verdade. Mas o Paulo está agora escrevendo a terceira carta, que você abriu em 2 Coríntios, não foi? Só que essa, na verdade, é a 3 Coríntios. Porque a 2 Coríntios nós não temos. A segunda carta de Paulo se perdeu por alguma razão. E nessa carta, ele fuzila a igreja. Ele indica especificamente o erro da igreja, os equívocos daquela comunidade. Por isso ele vai dizer aí nessa carta o seguinte, olha, num primeiro momento, eu sei que eu causei grande preocupação a vocês com a minha carta. E ainda que eu tenha me sentido muito mal naquela época, agora eu estou me sentindo muito bem.
Ele se sentiu mal porque a carta que ele mandou feriu a igreja. Paulo falou a verdade para aqueles irmãos. Ele já tinha falado antes. Eu pergunto para você, qual o prazer que você tem? Se é muito prazeroso para você, por exemplo, chamar seu filho adolescente, ou chamar sua mulher, ou seu marido, seu funcionário, sei lá, e dizer assim, olha, fulano, quero conversar com você. Sabe de uma coisa? Você está equivocado no que você está falando. Sabe mais uma coisa? A forma como você pensa está errada. Você gosta disso? Quem gosta disso? Eu gosto disso. Porque se ninguém falar para você, cara, a Bíblia diz assim, fiéis são as feridas feitas por quem ama, enganosos são os beijos de quem odeia. Sabe qual é a pior coisa que existe? Você perceber que seu cônjuge, seu filho, sei lá, alguém está equivocado, está viajando na maionese, e aí você cruza com a pessoa, oi, tudo bem? Como é que você está? Tá tudo bem, tal e tal. Aí você está olhando para ela assim, meu, esse cara precisava ouvir aquilo. Ah, então tá, então legal, tá tudo bem? Tudo bem, ai, obrigado, dá um amasso, um beijo, um abraço, vazou, e aí? Você só fica esperando as consequências acontecerem. Parece que a escola da sabedoria usa pessoas para nos dizer o que está de errado, que as nossas escolhas são equivocadas, os nossos valores são equivocados, ou podem estar equivocados. A escola da sabedoria diz, você tem que mudar, cara. Ela nos confronta, ela nos desafia a mudanças. Às vezes a gente fala assim, não, quer saber? Você vai falar, vai se aborrecer contra mim, vai ficar, né, vai ficar de cara virada para mim. Porque é assim, né? Ninguém fala. O cara que falou, todo mundo pensa a mesma coisa a respeito. Mas o cara que falou, tome, ele fica manchadinho. E aí você fala assim, não, deixa que a escola das consequências resolve. Sabe quanto tempo demora, às vezes, para a escola da consequência ensinar essa lição? Ó. E às vezes essa pessoa pode se perder na escola da consequência. Não falei que o custo da escola da consequência pode ser até para a sua própria vida? Pode ser a sua vida espiritual. O Paulo está dizendo assim, irmãos, eu sei que eu causei grande preocupação e tristeza em vocês. Agora, veja que interessante aqui. Quando penso em como tudo acabou, eu me sinto bem agora. Eu estou feliz porque vocês ficaram entristecidos, mas acabou. O que vocês fizeram com a tristeza foi uma coisa boa. A carta aborreceu vocês, mas por pouco tempo. Agora estou convencido, agora estou contente, não por terem se aborrecido, mas porque foram desafiados a mudar. Vocês permitiram que a tristeza os levasse a Deus, não que os desviasse dele. E saíram ganhando e não perdendo. A pergunta que eu fiz é, como é que a gente sabe se a gente está no mestre da sabedoria? A resposta é, depende de como é que você lida, como é que você responde à sabedoria. Você fica contente, quer dizer, você fica triste, mas ao mesmo tempo você fala, meu, é bom, foi bom eu ouvir isso, foi bom eu entender isso, foi bom ter aberto os meus olhos. É verdade, Deus tem razão, o pastor tem razão, minha mãe tem razão, meu marido tem razão, sei lá, alguém tem razão, a verdade é essa, eu preciso mudar. Está triste, eu estou triste pelo que a pessoa me falou, eu fiquei aborrecido, mas eu não vou ficar justificando, eu não vou ficar inventando desculpas sobre o que eu ouvi, porque o que eu ouvi é verdade. Então Paulo está dizendo assim, eu estou bem feliz, porque a tristeza de vocês não levou vocês para longe de Deus, levou vocês para perto de Deus. E aí o Paulo fica encantado com isso. É uma coisa muito legal. Eu li para os irmãos aqui, na semana passada, as palavras dos Salmos, que diz assim, antes de eu ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Foi bom para mim ter sido castigado, para que eu aprendesse os teus decretos. Foi bom para mim.
foi bom. Eu estou numa fase da vida muito interessante, né? Eu estou vovô e ainda tenho filhinho para cuidar. É muito louco isso. Mas eu já comecei a colher alguns frutos do tipo assim, pai, foi bom, seu castigo foi bom. Irmãos, isso é música para os nossos ouvidos, né? Não é? Porque quando a gente tem filhos pequenos e a gente castiga, aquilo dói mais na gente do que neles, né? Quando o tempo passa e eles falam assim, pai, aquilo foi bom. Foi bom ter me sido castigado pelo Senhor, porque eu aprendi o caminho da sabedoria. Se eu não tivesse sido castigado, eu teria entrado no caminho das consequências e não teria volta. Veja só, muitas vezes a gente precisa mudar um padrão de pensamento e não percebemos isso. Eu acho mesmo que existem dois grandes presentes que a Igreja de Cristo nos dá. Esses presentes são chamados, eu chamo de confrontação e arrependimento. Queria que você pensasse, por um instante apenas, quantas vezes você volta para casa impactado pelo poder da verdade e pelo poder do amor manifesto através da Igreja de Cristo de forma prática e direta? Quantas vezes você vem para o ambiente da igreja, quantas vezes você vai às Escrituras e de repente um confronto vem para você que se você não fosse confrontado com aquela verdade, você não cresceria, você continuaria no caminho errado. E Deus então puxa você para cá. E as Escrituras são claras em dizer para nós, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirijo como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Irmãos, no nosso tempo de relacionamentos líquidos, no nosso tempo de egos inflados, de egocentrismos, quem é que gosta de ser castigado, de ser disciplinado, repreendido? Quem é que gosta disso que a Bíblia está dizendo? Ninguém gosta. Ninguém pode dizer que você está errado. Nem o carinha da fila do banco, tá certo? Estou errado. Estou errado coisa nenhuma. A placa estava torta, por isso que eu parei aqui. Né? Você para na fila de deficiente e vai no mercado, na vaga de deficiente. Aí vem alguém lá e fala assim, o senhor está na vaga de deficiente. O problema é seu? O senhor vai chamar a polícia? O senhor... oh, não é assim que a gente reage? O senhor está errado. E quem está errado faz o quê? Justifica. Eu estou errado, mas você também erra. Eu estou errado, mas também você vê os políticos aí, rouba tudo. Não deixa a gente trabalhar. Entende isso? O que a Bíblia está dizendo é, não espere de Deus moleza, amigão. Não espere de Deus que passe mão na sua cabeça. Eu acho que nós podemos saber, se nós estamos na escola da sabedoria, se esse confronto de Deus conosco nos causa uma tristeza que nos aproxima de Deus. Se o nosso coração se deixa moldar pela verdade de Deus. Ao sermos confrontados, recebemos um estímulo para sairmos da mediocridade. Os irmãos sabem o que é mediocridade? Essa palavra é uma palavra pesada ou mal interpretada, porque quando você fala assim, você é um medíocre. O medíocre, isso é um palavrão, né? Você é um medíocre. Se eu falar para você que eu sou um medíocre, o que você vai dizer? Pastor, você precisa fazer terapia. Você está com um problema de autoestima. Não, não é isso. Medíocre é aquele que está na linha média. É o mediano. E às vezes essa linha média, você precisa vencer essa linha média. Você precisa, né, deixar a mediocridade. E se nós não somos confrontados, a gente continua na mediocridade. Fazendo sempre as mesmas coisas do mesmo jeito e querendo chegar em lugares diferentes. Não, nós não vamos mudar as coisas desse jeito. A gente precisa ser confrontado. Uma vida sem confronto não tem direção, não tem alvo. Quando somos desafiados a mudar, quando não somos desafiados a mudar, tendemos a ficar parados na vida. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu acho mesmo que a forma como a gente reage a isso depende de nós. Às vezes eu vejo as pessoas assim, pedindo ajuda de Deus, muita ajuda de Deus. Pastor, orar por mim, pastor, tal. Sim, Deus quer ajudar você.
Sim, Deus quer e pode abençoar você. Mas tem uma parte que você tem que fazer. Deus quer filhos que são corresponsáveis por suas próprias histórias e vidas. Não ponha tudo para que Deus decida. Não espere que Deus mude seu coração. Quando você perceber algo errado em você, seja você, faça como Paulo. Eu esmurro meu próprio corpo para vencer essa coisa horrível que eu estou vivendo, que eu estou pensando. Eu esmurro o meu corpo. Percebe isso? Tem coisa em você que você tem vontade de esmurrar? Tem, não tem? Então, é isso. A gente fica triste, porque fala assim, de novo, eu estou fazendo a mesma coisa de novo. De novo, Deus. Mas é uma tristeza que nos leva para melhor. E por incrível que pareça, o resultado disso pode ser maturidade. O verso 11, o verso 12, o Paulo está bem feliz e vai dizer assim: vocês permitiram que a tristeza os levasse a Deus, não que o desviasse dele. E saíram ganhando, não perdendo. A tristeza que nos aproxima de Deus age assim, ela abala a nossa estrutura, ela nos leva de volta ao caminho da salvação, e a gente jamais vai lamentar por ter experimentado esse tipo de dor. Mas quem permite que a tristeza o desvie de Deus, vive cheio de remorso, e isso pode levar a um estado terminal. Agora digam-me, não são maravilhosos os caminhos que a tristeza toma para nos aproximar de Deus? Vocês estão mais vivos, mais cuidadosos, mais sensíveis, mais reverentes, mais humanos, mais apaixonados, mais responsáveis. Por qualquer ângulo que se veja, o resultado foi maior pureza de coração. Era isso que eu mais esperava quando escrevi a carta. Sabe, irmãos, o Paulo está vibrando com essa carta. Porque ele falava, puxa, eu queria mesmo que as minhas palavras tivessem um resultado prático na vida de vocês. E agora eu sei que ela teve. Vocês estão mais amáveis, vocês estão mais dóceis, vocês estão diferentes, vocês mudaram de vida. Vocês ouviram as palavras da sabedoria, vocês não insistiram naquele caminho de egoísmo, que a igreja de Corinto era uma igreja prepotente, egoísta, presunçosa, vaidosa, com os dons, uns comiam na frente dos outros, tinha o filho que deitava com a mulher do pai. Era uma confusão danada naquela igreja, irmãos. Pensa numa igrejinha que deu trabalho. Mas agora o Paulo está super feliz. Pessoal, vocês mudaram. Vocês mudaram. Eu quero terminar, meus irmãos, indicando para você três coisinhas, rapidinho. Primeiro, uma estatística que me deixou um pouco em choque. Veja isso. Durante 4 anos, você vai ver aproximadamente 16 mil horas de TV, sem falar de celular, tá bom? 4 anos, 16 mil horas de TV. Durante 4 anos, se você estiver frequentando uma faculdade, você vai ouvir 14 mil horas de aula, ou de estudos. 4 anos, 14 mil horas de aula, estudos, e 16 mil horas de televisão. Em 4 anos, se você frequentar a igreja todo domingo, você vai estar exposto a 2 mil horas de influência das escrituras sobre você, se na sua igreja pregar a Bíblia. Você também tem que fazer uma observação. Porque às vezes você vai na igreja, tem um monte de coisa menos Bíblia, né? Não é o nosso caso aqui, mas acontece, né? Aí eu te pergunto assim, o que você acha que vai influenciar mais você? A sabedoria ou os outros professores? A segunda coisa que eu quero dizer, temos que reconhecer que não sabemos o que Deus sabe. Isaías disse isso da seguinte forma: assim como os céus estão mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus está dizendo assim, Isaías, a distância não dá para comparar. Eu acho que o primeiro passo na escola da sabedoria é você reconhecer, eu não consigo, Deus. Eu não posso gerenciar minha vida sozinho. Eu não sei fazer escolhas sozinho. Eu não tenho respostas a tudo. Como é que eu faço isso?
Os teus pensamentos são mais altos que os meus. Eu reconheço isso. E é por isso que o salmista vai orar dizendo assim, é um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Mas um coração orgulhoso, prepotente, de longe Deus vê e já pede licença para sair. A terceira coisa e última é que Deus nos desafia a mudar, meus irmãos. Deus nos desafia a rever as nossas escolhas e a optar pelo caminho da sabedoria. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça quando eu era bem mais novo. Eu ainda sou novo, irmãos. Mas eu era bem mais novo. E sabe o que foi que eu coloquei na minha cabeça quando eu era bem mais novo? Se você quiser botar na sua, eu acho que vale a pena. Que eu queria morrer aprendendo. Eu pus na minha cabeça, eu quero morrer aprendendo. Porque eu entendi que se um dia eu cristalizasse o meu estado de mente, se um dia eu dissesse assim, não, tá bom aqui, agora eu já sou vovô, já sou professor, já sou pastor, já sou formado, eu posso viver com essa quantidade de conhecimento, de sabedoria que eu adquiri. O que acontece com alguém assim? Eu acho que uma parte do que a Miriam disse aqui, das irmãs, é exatamente isso. Quando eu vi uma certa irmã aqui, que está aqui hoje, com chuquinha no cabelo e pulando de saco, aqui em cima, brincando com crianças da 4ª geração que ela educa na igreja, eu falei, é isso aí que eu quero ser. Os irmãos acham que qualquer pessoa faz isso? Só pessoas que entenderam que vão passar a vida inteira aprendendo e que precisam se redescobrir, precisam se reinventar. Esses dias eu namorei um mestre aí, mestre abre aspas, no sentido de ter algumas ideias com ele. Fiz isso ano passado, comecei a namorar ele no final do ano passado. O nome dele é Murilo Gun. É um nordestino, um cearensezinho e tal. Ele virou comediante, mas ele era um menino muito novo, já tinha ganhado prêmios de empreendedorismo e tal. Com 16 anos ele já era... E hoje ele tem um seminário sobre criatividade. Toda hora ele está falando de criatividade. Pensa num cara criativo. A gente precisa ser criativo. A sabedoria de Deus nos dá criatividade. Agora, como eu sei se eu estou na escola da sabedoria ou na escola das consequências? Eu sei quando o meu coração responde à sabedoria. Eu fico triste, mas a minha tristeza me leva para mais perto de Deus. Porque eu reconheci que eu estava errado. E eu ainda sou capaz de agradecer a Deus por tudo aquilo que eu vivi. Viu como foi bom você ter ficado triste? Não estou feliz porque você ficou triste, mas estou feliz porque a tristeza que gerou em você foi uma tristeza que te levou mais perto de Deus. Te libertou. Seja Ele como for. Não é? Então é isso. Convido você a orar comigo. Senhor, nós queremos reafirmar a nossa escolha pela Tua sabedoria, pela Tua palavra, pela Tua verdade, pelos Teus caminhos, Senhor. Nós queremos reafirmar que acreditamos na Tua palavra como sendo um caminho de vida para nós, um caminho, Senhor Deus, de salvação, de libertação, de proteção, um caminho de sucesso, Senhor Deus, um caminho de bem-aventurança. E nós queremos, Pai, nos apegar à Tua palavra sempre. É verdade, Senhor, que muitas vezes a Tua palavra soa aos nossos ouvidos como um confronto e nos deixa abatidos e tristes.
mas nós queremos, Senhor Deus, retomar o ânimo e reconhecer o nosso pecado, reconhecer a justiça, o juízo, Senhor Deus, e a verdade, e retomar a tua graça e o teu caminho. Faz isso, Pai, em nós. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão cheia de coisas boas, tão cheia de informações, tão cheia de relacionamentos novos e de aumento, Senhor Deus, da nossa comunhão e alegria no Senhor. Obrigado por tudo, Pai, que fizemos aqui nessa manhã e ainda continuaremos a fazer aqui, Senhor, nesse dia. Leva-nos em paz para os nossos lares, dai-nos coragem de sermos instrumentos da Tua verdade, Senhor, a outros. Nos ajuda também a usar a verdade com o poder do amor, o poder da graça. Nos ajuda com nossos filhos, com nossos funcionários. Nos ajuda, Senhor Deus, conosco mesmo, Pai, porque nós queremos caminhar pelos caminhos da Tua sabedoria. Essa é a minha oração, o desejo do meu coração, Pai. Eu tenho certeza que é também o desejo do Teu coração para nós. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço por tudo. Amém e amém. Deus os abençoe, um grande abraço a todos, bom domingo.